Colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Vou fechar aqui, pelo menos por enquanto, a nossa pequena trilogia de vídeos falando sobre aonde foi parar a sensualidade dos filmes, né? Como os filmes eram sensuais, com fotografias belíssimas, né? Nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Eu já gravei um filme falando dos anos 70, já gravei um filme falando de filmes dos anos 80 e agora eu vou falar dos filmes dos anos 90, que já é um númerozinho menor de filmes que eu considero assim muito interessantes, que valem a pena serem comentados, tá? A primeira coisa, eu não posso deixar de dizer para vocês isso, né? Que eu não sei bem em que momento alguém virou a chave e os filmes sensuais começaram a ser meio que mal vistos, proibidos, né? Os roteiros deixaram de ter esse componente que, na minha opinião, fazem falta nos filmes. É muito legal, desde que, logicamente, a sensualidade seja muito bem inserida no roteiro, tenha um propósito, faça parte do que a história quer contar. Isso é importantíssimo, tá, gente? Existem alguns exemplos, depois dos anos 2000, de filmes muito sensuais. Eu vou me lembrar aqui, se eu não me engano, dos Observadores, com a Sydney Sweeney, que é um filme bem legal, bem interessante mesmo, e que trabalha bem essa questão da sensualidade. Mas eu estou aqui nos anos 90. Nos anos 90 eu tenho que começar falando de uma animação, ou melhor, um filme live animação, um live action de animação, tal, que juntava as duas coisas. Eu estou falando de O Mundo Proibido. O Mundo Proibido, um filme que praticamente está esquecido, né, nos arquivos aí dos streamings, e é um filme sensacional, que junta seres humanos e animação. Um filme divertido, que acima de tudo é uma aventura, com um pouco de ação e com um elenco absurdamente importante, né? Aqui nós temos a Kim Basinger, né, que na época era a grande modelo, né, nos anos 80, anos 90 também, né? O Gabriel Byrne e o Brad Pitt. Tá aqui, o Gabriel Byrne e o Brad Pitt, dois atores super conhecidos, famosos, que já fizeram filmes excelentes, e aqui eles estão muito bem num filme dirigido pelo Ralph Bakshi, produzido e dirigido pelo Ralph Bakshi, juntando as duas coisas. O Mundo Proibido, uma história de um mundo que convive paralelo com o nosso, que é o mundo dos cartoons, dos desenhos animados, né? E nesse mundo é proibido tentar sair do universo dos cartoons, se transformar num ser humano. Só que tem uma mocinha, que é essa lourinha aqui, e aqui ela com o Brad Pitt, que decide que vai fazer essa transição, ela vai se transformar nos seres humanos, porque ela quer os prazeres da carne, da sensualidade, e chove sensualidade através da Kim Basinger, né? É sensacional, a mulher estava lindíssima nessa época aqui, vou mostrar aqui até a parte de trás, e logicamente com dois atores também muito bonitos, né? O Brad Pitt, famoso, né? E o Gabriel Byrne, também um ótimo ator, e aqui é a vítima da mocinha aqui é o Gabriel Byrne. O Brad Pitt faz o policial que vive no mundo dos cartoons, impedindo que os cartoons tentem se transformar em humanos, né? É muito legal a história, é divertida, tem uma pegada adulta, não é para criança, tá bom? E não é, por exemplo, uma cilada para Roger Rabbit. Uma cilada para Roger Rabbit tem a mesma pegada de fusão de live action com animação, porém a história é bem mais simples, bem mais infantil. Tá? Essa aqui não, essa aqui é bem mais adulta. Tá bom? O Mundo Proibido, 1992. Ainda em 92, não posso deixar de falar de Drácula, do Coppola, né? Francis Ford Coppola fez Drácula com o Gary Oldman, com a Winona Ryder e com o Kevin Costner. Kevin Costner, não, desculpa, gente. Keanu Reeves. O Keanu Reeves faz a vítima aqui, o Drácula é o Gary Oldman e a Winona Ryder faz a mocinha, o objeto do desejo do Drácula. Numa história que reinterpreta o clássico do Bram Stoker. Eu queria ver se eu tirava aqui para mostrar para vocês a capa na íntegra. Aqui, ó. Drácula, aliás, o
o Coppola chamou de Drácula do Bram Stoker, que ele quis dizer que o filme dele era mais fiel à obra original do Bram Stoker. E realmente é um pouco mais fiel à história original do Bram Stoker, que é um clássico do vampirismo, né? E aqui tratado de uma maneira muito interessante, diferente, mas mantendo os elementos clássicos do filme Nosferatu. Por exemplo, o Nosferatu, o Vampiro, que no Brasil ganhou esse título, né? Subtítulo, O Vampiro da Noite, né? Pô, o Vampiro do Dia é meio ridículo, né? Mas enfim. E esse aqui tem mais ou menos a mesma pegada. Aliás, eu não citei o Nosferatu de 79 na série de filmes de 79, mas não resta dúvida que também é um filme com muita sensualidade, exatamente como esse aqui, com o Keanu Reeves, com o Gary Oldman fazendo o vampiro de uma maneira excelente. Gary Oldman é um grande ator, né? E vale super a pena você assistir o Drácula do Bram Stoker de 92. É aquela clássica história, né, do conde Drácula que quer comprar uma casa para morar na Inglaterra, e aí vai o vendedor lá no castelo dele, passa por situações absolutamente insólitas, e o Drácula vem para a Inglaterra para conquistar a esposa do vendedor, né? Que é aquele por quem ele ficou apaixonado. Tá? É um clássico, isso aqui não tem nenhum segredo, mas a execução de Drácula do Coppola é impecável, uma fotografia belíssima, extremamente sensual, com a sensualidade totalmente amarrada. O vampiro, o Drácula, o vampiro, é uma história de sensualidade na essência. Na essência é isso aí, sem dúvida nenhuma, tá? Muito bem. Continuando a série de filmes dos anos 90, eu tenho que falar para você de O Preço da Traição. É um filme também muito esquecido, muito abandonado, e é um filme excelente. Um filme excelente, está muito esquecido aqui, com o Nick Nolte, com o John Malkovich, com o Michael Madsen, a Melanie Griffith, o Chaz Palminteri e também a Jennifer Connelly, que é exatamente a sensualidade desse filme aqui, tá? A sensualidade desse filme, que é um policial, basicamente é uma história policial. Só que os policiais aqui, que é um grupo aqui de 4 policiais, é o Nick Nolte, o Michael Madsen, o Chaz Palminteri, e tem mais um, que eu não vou lembrar o nome do ator aqui agora e não está aqui em destaque. Eles são um grupo de policiais que, na verdade, são corruptos e que tem que desvendar a morte muito estranha, muito misteriosa de uma moça que aparece morta em Mulholland Falls, né? E ela caiu do penhasco e apareceu lá com o cadáver dela muito estranho, muito misterioso, uma forma muito estranha. E eles aqui têm que descobrir isso aqui. O filme se passa em 1954, em Los Angeles, né? Mulholland Falls é em Los Angeles, e conta essa história dessa investigação policial. Só que existe uma história por trás disso. Porque o Nick Nolte, que é o chefe daí dos policiais, na verdade tinha um caso de amor com a personagem da belíssima Jennifer Connelly, aqui no auge da beleza dela, em 1996. Nessa época também ela fez aquele Hot Spot, que ela também está muito bonita, é um filme também que eu indico, tá, gente? Ele não está aqui para eu mostrar, mas Hot Spot também é um filme bem legal, tá? E O Preço da Traição tem o John Malkovich fazendo um cientista também, que é o grande mistério da história, né? Vai gostar demais de O Preço da Traição. Outro que já eu considero clássico dos anos 90 e que é também de uma sensualidade obrigatória, necessária, é o filme que hoje já tem uma pequena série. Só que a série não vale nada. A série que eu digo assim, uma série de filmes, que é Garotas Selvagens, Wild Things, de 1998. Wild Things, aqui o único filme da série que eu considero realmente muito bom, onde a sensualidade não é forçada, não é obrigatória, não é uma imposição fora do contexto, não. Aqui a sensualidade está totalmente inserida na história, tá? É um grande mistério, com milhares de reviravoltas, impressionante, que na metade do filme você acha que o filme acabou. Ué, acabou o filme? Pô, resolveu o problema.
Mas não é nada disso não, meu amigo. Aquilo é só o início das reviravoltas que a história vai sofrer. Tem várias reviravoltas, várias catarses, várias descobertas e sobra sensualidade, sobra fotografia bonita, sobra tudo isso. Os atores foram todos escolhidos exatamente por serem atores muito bonitos, né? E era necessário para a história, tá? Porque só esse componente de serem pessoas muito atraentes levaria eles a essa confusão em que eles acabam se metendo aqui, que é bem legal, é muito bom mesmo. Aqui nós temos os dois meninos, o Kevin Bacon e o Matt Damon, dois atores, né? Dois verdadeiros modelos, né? O Kevin Bacon e o Matt Dillon. E nas meninas nós temos aqui a Neve Campbell e a Denise Richards. A Denise Richards é uma das atrizes mais bonitas do cinema. A Neve Campbell também era bonita, mas realmente lá do lado da Denise Richards era complicado, né? E além disso ainda tinha a Tessa Russell, que também foi um símbolo de sensualidade muito forte dos anos 90, tá? Então é um filme onde a sensualidade transborda, mas ela é o motivo, digamos assim, o que desloca toda a ação, o que provoca tudo que vai acontecer aqui. Mas, na verdade, a solução não tem nada a ver com isso. A solução é realmente extraordinária e é um filme que, na minha opinião, é uma verdadeira aula de filme de mistério. Filme de mistério tem que ser surpreendente até o final. Tem que fazer você... agora eu deduzi, agora eu sei... Não sabe, não. Vai ter mais surpresa. E no final ele faz uma coisa extraordinária. Assista o filme até o final da ficha técnica, tá? Muito importante. Por quê? Durante a ficha técnica ele vai inserir trechos do filme que, se tivessem sido colocados no local original, não haveria mistério nenhum. A história seria linear e ponto. Mas como ele deslocou aquelas cenas, ele tira as cenas e aí você fica sem saber o que está acontecendo. Isso aqui é uma aula de filme de mistério. E vou fechar aqui os anos 90, em 1999, falando de Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Se eu não me engano, o último filme dele, né, do gigante, né, Stanley Kubrick, reverenciado por todo mundo como um dos grandes diretores de cinema. Eu acho que ele era um bom diretor, teve ótimos momentos, mas não vejo essa coisa tão gigantesca que todo mundo fala, tá? Mas esse filme aqui, sem dúvida nenhuma, é um filme muito bem bolado por ele, um filme muito, de certa forma, muito intimista, que mostra um personagem, que no caso aqui é o Tom Cruise. Aqui é o Tom Cruise e a Nicole Kidman, tá, gente? O casal, né? Na época, acho que até que eles ainda eram um casal, na vida real, né? E esse personagem é um personagem simples, comum, classe média alta, e que tem uma vida pacata, confortável, boa, mas uma vida pacata e tranquila, mas que está um pouco insatisfeito com essa vida dele, casado com a esposa e tal, e ele de repente resolve ter uma possibilidade de entrar para um mundo da altíssima sociedade, uma sociedade que vive de uma maneira muito diferente da dele, né? Como nós sabemos que existe mesmo, né? E ele envereda por isso com uma obsessão, se transforma numa obsessão, só que ele passa por situações bastante complicadas, bastante constrangedoras, muito complexas mesmo, e acaba sofrendo até ameaças. O filme tem um componente de, além do mistério, de suspense, logicamente, o tempo todo, em quase todas as cenas. São cenas muito bem construídas, ótimas interpretações. Tom Cruise aqui está bem no papel, eu não considero ele um grande ator, mas acho que aqui ele está bem no papel, e a esposa dele, a Nicole Kidman, é uma grande atriz, ela tem ela faz praticamente um monólogo com ele aqui, logo no início do filme, que é absolutamente sensacional, revelando todas as carências dela como esposa daquela situação, daquela vida pacata, tranquila que eles levam ali, tá? Logicamente, essa edição aqui é uma edição americana, Eyes Wide Shut, o Eyes Wide Shut, e Stanley Kubrick no Brasil veio de Olhos Bem Fechados, tá? Basicamente é a tradução do título, tá, gente? Vale super a pena, filme de 1999 de Olhos Bem Fechados. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica e fica essa dúvida, né? Aonde foi parar
toda essa sensualidade incrível dos filmes das décadas de 70, 80 e 90. Em que momento isso deixou de ser interessante, dar um colorido melhor ao filme, tornar o filme mais atraente, né? Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostei? Se inscreve no canal que tem muito mais para vir. Até a próxima.